Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa apresentação de trabalho em grupo do curso de Geografia do segundo semestre de 2020, da disciplina de Geopolítica e Geografia Política 1, produzida pelos alunos Bianca Rodrigues Lima, Bruno Inácio Lima e Tainara Inácio Evangelista, orientados pelo professor Dr. Romualdo Pessoa Campos Filho, do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás. Hoje falaremos sobre Alfred Thayer Mahan, um famoso historiador naval, estrategista e teórico da geopolítica. Falaremos sobre o seu histórico de vida, seu entendimento, suas teorias, sua visão estratégica que explicou e previu guerras no passado, assim como instabilidades globais dos dias de hoje. Mahan, filho de Dennis Hart Mahan, instrutor de West Point, nasceu em 1840. Se formou na Academia Naval dos Estados Unidos, em 1859. Serviu na Marinha da União durante a Guerra de Secessão e, a partir daí, serviu em diversos navios e cenários, até achar seu destino final na Naval War College, em 1883. Ele escreveu seu primeiro livro, O Golfo e as Águas Internas, um estudo sobre os combates navais durante a Secessão. Mahan, a partir de sua cadeira na Naval War College, em Newport, estado de Rhode Island, escreveu 20 livros e centenas de artigos em um esforço para educar o povo americano e seus líderes acerca da importância da história e da geografia para o estudo e prática das relações internacionais. Seu entendimento na natureza anárquica da política internacional, da importância da geografia para o equilíbrio global de poder, do papel do poder naval na política de segurança nacional e de como a história pode iluminar questões da geopolítica contemporânea, permanece relevante para o mundo do século XXI. Porém, foi seu segundo livro, A Influência do Poder do Mar na História, de 1890, que lhe trouxe a atenção e reconhecimento nacional. O volume, baseado principalmente nas aulas de mar naval, na Naval War College, se tornou uma bíblia para muitas marinhas pelo mundo. O Kaiser Wilhelm II teria ordenado que cada navio de guerra alemão tivesse uma cópia do livro a bordo. Em suas memórias, da vela ao vapor, Mahan atribui a leitura dos 6 volumes de História de Roma de Theodor Mommsen sua percepção do poder marítimo como peça-chave para a relevância global de uma nação. Em A Influência do Poder do Mar na História, o estrategista revê o papel da força naval no surgimento e crescimento do Império Britânico. No primeiro capítulo do livro, ele descreve o mar como grande via e vasto espaço comum, com rotas de comércio bem conhecidas e estabelecidas, sobre as quais os homens passam em todas as direções. Mahan identificou diversas passagens estreitas ou gargalos estratégicos, cujo controle deu à Grã-Bretanha o comando dos mares. É famosa também a sua lista dos 6 elementos fundamentais da supremacia naval: posição geográfica, formação física, extensão territorial, tamanho da população, caráter do povo e caráter do governo. Baseando-se fortemente nesses 3 aspectos, Mahan visualizou os Estados Unidos como sucessor geopolítico do Império Britânico. 8 anos antes da Guerra Hispano-Americana, que resultou nos Estados Unidos como potência com protetorados além-mar,
Mahan escreveu um artigo na Atlantic Monthly chamado Os Estados Unidos Olham para o Futuro, no qual ele apelava às lideranças nacionais que reconhecessem que a segurança e os interesses do país eram afetados pelo equilíbrio de poder na Europa e na Ásia. O estrategista compreendia que os Estados Unidos, como a Grã-Bretanha, era, em termos geopolíticos, uma ilha à margem da massa continental, da Eurásia, onde a segurança poderia ser ameaçada por uma potência hostil ou aliança entre potências que adquirissem controle político sobre centros de poder no megacontinente. Em seu famoso texto, A Influência do Poder do Mar sobre os Franceses na Revolução e Império, Mahan escreveu que a marinha britânica, aqueles navios ao longe castigados pelas tempestades, foram o que separou Napoleão da dominação mundial. Mahan viveu em uma época vitoriana e conseguiu acompanhar a ascensão da Grã-Bretanha através do seu poder marítimo e, como oficial da Marinha, queria trazer para o seu país o mesmo. Em sua teoria, o poder marítimo tem grande importância no futuro das nações, pois através dele possuímos acesso ao mar, ao controle das rotas comerciais e o desenvolvimento dos litorais. Para Mahan, as forças navais se constituíam como indispensáveis ferramentas para os Estados Unidos e a sua competição internacional. Em um dos seus trabalhos mais famosos, como por exemplo A Influência do Poder Naval na História, escrito de 1660 a 1783, também podemos perceber as 4 linhas de ações percebidas e colocadas por Alfred como fundamental. Mas antes de especificá-las, cabe dizer que para Mahan o poder marítimo se difere do poder naval. O poder naval sendo um potencial militar e o poder marítimo se sustenta em 4 pontos. O primeiro ponto é o desenvolvimento do poder marítimo. Essa linha de pensamento se caracteriza como indispensável elemento do poder marítimo, como a posição geográfica de um país, a configuração física e a extensão do território, pois esses pontos ditam a disposição de seu povo, permitindo-os perceber onde deve ou não agir. O segundo ponto é o objeto versus o objetivo. O objeto é o conceito de estratégias concentradas no interesse nacional. Já o objetivo é o conceito de nível tático, ligado às particularidades do poder marítimo. O terceiro ponto é obter o comando do mar. Mahan utilizou os princípios jominianos terrestres para alcançar essa terceira linha de ação. Desta forma, apresentou a concentração de forças como princípio primacial e a chave da estratégia naval. Ocupar uma posição central em relação às forças inimigas, operar a partir de linhas interiores e dispor de uma boa comunicação foram os 3 pontos principais destinados a favorecer a maior concentração possível de forças no ponto decisivo. Para Mahan, obter o controle do mar se encaixava como objetivo tático que permitiria a prosperidade dos Estados Unidos, que é o objetivo político do país. Quarto ponto são as bases navais. Para Mahan, é indispensável possuir bases navais que permitissem a continuidade do tempo de operação. Suas bases são dispostas a partir do confronto pelo domínio dos mares entre a França e o Reino Unido. Para Alfred, ficou claro que o domínio que buscavam através do poder naval foi decisivo no resultado e que o controle do comércio marítimo era a peça-chave para se transformar em uma grande potência. Então, no século XIX, surge um projeto ambicioso nos Estados Unidos, que consistia em expandir as fronteiras do leste em direção ao oeste dos Estados Unidos, através do seu comércio e da sua economia. Com o objetivo econômico e geopolítico, a ideia era ter mais território para plantação, criação de gado, extração de minérios e riquezas de maneira geral. Ou seja, os Estados Unidos queriam uma forma de conseguir chegar ao Oceano Pacífico, à sua costa oeste, e ampliar todo o mercado dos Estados Unidos da América. Nesta época, os Estados Unidos adquiriram diversos territórios.
Podemos citar como exemplo quando eles compraram a Louisiana da França, anexaram a Flórida da Espanha, o Oregon da Inglaterra, Texas, Novo México, Califórnia e outros territórios adjacentes, ao qual podemos relacionar com a divulgação de um dos livros mais importantes de Marra, que foi A Influência do Poder Marítimo sobre a História, de 1660 até 1783. Ou seja, quanto maior for o meu território, quanto mais territórios eu conquisto, um maior poder eu tenho diante aquele espaço. Mas não só de sorrisos vive o homem, ainda mais o homem norte-americano. Quando a Califórnia se torna parte do território, é gerado vários problemas para os Estados Unidos, já que o mesmo se encontrava na porção oeste do país. Portanto, como que eu vou atravessar, como eu vou comercializar também naquele local que está tão distante de mim? E assim surge uma das ideias mais incríveis da época, a Ferrovia do Panamá, inaugurada em 1855. A Ferrovia do Panamá foi elaborada com o objetivo de encurtar o caminho do leste do país até a costa oeste, já que anteriormente o trajeto era caro, demorado e cansativo. Ou seja, para você sair da costa leste e chegar até a costa oeste, você fazia isso de navio, pegava o Panamá de ferrovia e novamente de navio até a costa oeste. Então a Ferrovia do Panamá veio para auxiliar e encurtar essa travessia da costa leste até a costa oeste ou vice-versa. Voltando ao assunto da expansão do território dos Estados Unidos, os territórios conquistados pelos norte-americanos não estavam vazios, possuíam principalmente muitos povos indígenas. E para solucionar esse problema, era bem simples para eles. Foi implantado crenças que, através de políticas de genocídios, proporcionaram grandes ataques à população indígena, não eliminando diretamente o seu povo, mas eliminando a sua subsistência, que assim, como consequência, teria a redução de todo o seu povo. Como justificativa para os seus atos, foram criadas novas políticas e ideologias como a doutrina Monroe, que através do slogan "A América para os americanos" deixava claro o poder e a superioridade de seu povo. Outra forma de crescimento foi através da ideologia do Destino Manifesto, que através dela eles propagavam a ideia que o destino dos americanos era serem grandes, pois era da vontade divina, era assim que Deus queria. Então, dessa forma, eles conseguiam expulsar toda a população já existente daquele território e implantar a sua política, implantar a sua cultura e implantar a sua economia. Mas a gente está falando de um território muito grande, um território imenso. E para mantê-los ocupados, foram criadas políticas de imigrações. Com certeza, não políticas de imigração para índios, mas políticas de imigração de homens brancos e ricos, em sua maioria homens europeus, para manter todo aquele espaço ocupado e evitar que todo esse território fosse tomado por forças contrárias. Voltando os olhos para o poder marítimo citado por Marra, a França inicia uma das maiores construções, utilizadas até hoje, nomeada como Canal do Panamá, ao qual permite fácil acesso do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. O Canal do Panamá. Atalho náutico entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Quando o canal ficou pronto em 1914, era uma grande maravilha da engenharia, que poupava os navios de uma travessia de 2 semanas ao redor da América do Sul. Uma ambição ingênua fez com que o empreendedor francês Ferdinand de Lesseps assumisse o projeto em 1873. Não só as montanhas, mas também as doenças tropicais, como a malária e a febre amarela. Naquela época, os cientistas não sabiam que os mosquitos eram vetores destas doenças fatais. Os trabalhadores morreram num índice alarmante, mas por mais problemáticos que fossem os mosquitos e as montanhas, estes não eram os únicos obstáculos. Durante os 4 meses da temporada de chuvas, até 2,5 metros de águas desciam pelas montanhas sobre os trabalhadores franceses, destruindo meses de escavações com uma série de inundações relâmpago. Depois de 10 anos, os franceses finalmente desistiram.
Até aquele momento, 20 mil homens haviam sido enterrados nas selvas do Panamá e os negócios e a reputação de Lesseps estavam destruídos. O próximo visionário a abraçar o projeto do Canal do Panamá foi Theodore Roosevelt, o 26º presidente dos Estados Unidos. Mesmo através das montanhas... Roosevelt acreditava que esta passagem interoceânica era crítica para reforçar o poder naval dos Estados Unidos através dos 7 mares. Como já citado, os Estados Unidos são bem localizados geograficamente, possuindo uma costa no Oceano Atlântico e outra costa no Oceano Pacífico. Seria bem vantajoso aumentar seu poder comercial e marítimo, ter uma rota mais segura e curta do que a travessia pelo Cabo do Horn, uma rota muito temida e perigosa. Are you frightened to go around the Horn, Mr. Christian? Are you a coward too, sir? Na época, o Panamá pertencia à Colômbia, responsável por travar as negociações com o fim de sua construção. Então, o presidente dos Estados Unidos daquela época, Theodore Roosevelt, utilizou de uma política bem conhecida por ele para alcançar os seus objetivos. Roosevelt foi responsável por formular a política de relações internacionais, nomeada como Política do Big Stick, com a frase "fale macio, mas carregue um grande porrete", ou seja, manter uma relação cordial com seus vizinhos e inimigos, mas manter um grande poderio militar para garantir seus interesses econômicos. A partir disso, Roosevelt apoiou alguns revoltosos do Panamá, mandando a Marinha Americana como ajuda, tornando o país independente da Colômbia. Com isso, os Estados Unidos conseguiu o controle livre do Panamá até 1999 e concluindo sua construção no ano da morte de Mahan, em 1914. Lembrando que todo esse desejo por crescimento do poderio marítimo partiu dos ideais de Alfred Mahan, concluindo mais um de seus pensamentos, que o poder marítimo depende da produção, navegação e as colônias que alargam e facilitam as navegações. Mahan queria entender como a Inglaterra se tornou uma potência mundial. Então ele vai analisar a geopolítica do lugar para ter bases e concluir suas ideias. No final do século XIX, os Estados Unidos não eram uma superpotência mundial, mas uma potência em ascensão no território americano, e estava finalizando seu processo de expansão territorial para alcançar o objetivo já antes citado como indispensável por Mahan. Ele pega o exemplo captado da Inglaterra e traz para o seu país. Como conclusão, diz que é muito importante, após a conquista do Oeste, que a Marinha norte-americana tenha trânsito por seus 2 litorais, que é a costa do Atlântico e a costa do Pacífico. Pois antes de ter uma conquista mundial, é necessário ter uma conquista estatal.